Olá, bem-vindos ao Totalks de hoje, patrocínio do Shopping Total e apoio da Cor Corretora de Seguros. Estamos no mês de abril, é um mês da conscientização do autismo. É isso, Isso. Luciana, Questão do bem-vinda. Estamos aqui com a Luciana, fonoaudióloga, especialista de trabalhos com autismos. Com Isso. autismo, desculpa. Não, já se fala em autismos, Já porque se nós fala em temos, autismos. não é uma coisa única, né? É um espectro que tem várias características, então muitas vezes algumas pessoas citam como autismos mesmo. E eu acho que é até bom desmistificar um pouquinho, né? Porque às vezes fala-se autismo, aí às vezes as pessoas corrigem, não, é o espectro, autismo, mas daqui a pouco, eu acho que quanto com mais naturalidade se Sim, fala, sim. talvez mais a ver com a inclusão, que era o que a gente estava falando antes, Exato. né? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente fala muito, a criança com autismo, a criança que está dentro do espectro, é a criança autista. Autismo não é uma doença, né? É uma condição do neurodesenvolvimento. Então, isso que a gente fala muito é um cérebro que funciona de uma maneira diferente. Então, não é uma doença, não sendo uma doença, a pessoa não é portadora daquilo. Ela é uma pessoa autista. Pronto. Então, às vezes a gente não quer, né, para ficar mais leve. Não, é uma criança, uma pessoa autista, né? E a gente fala hoje em espectro do autismo, por quê? Porque ele tem muitas variedades, muitas variações. Então, eu sempre gosto de pensar numa régua de 0 a 100. Então, nós temos aquela pessoa que é uma autista funcional, que trabalha, que casa, que tem seus filhos e que está tudo certo, né? Teve dificuldades ao longo da vida, que faz parte, mas a gente tem também aquele autista nível 3 de suporte, que é uma pessoa que que não consegue ter uma autonomia, que não fala muitas vezes. Então, a gente tem nessa régua de 0 a 100 um espectro muito grande. Então, por isso que eu até falei dos autismos, né? Porque a gente não pode... a gente vai ter uma pessoa autista com muitas estereotipias, com muitas dificuldades, questões comportamentais, e a gente vai ter aquele autista leve que em alguns momentos, entre aspas, né, não tem características, né? E a gente, mas não acredito. Então, volta e meia tem um ator, uma atriz que se diz autista e a gente, bem capaz, agora é moda, todo mundo tem. Mas não, muitas vezes esses aspectos foram trabalhados ou a gente não vê, mas é uma pessoa autista. E tem aquele que a gente bate o olho e entende que é. Então, é uma régua de 0 a 100, né? Eu fico pensando. E aí é um espectro. Tu trabalhas com isso já há 30 anos. 30 né, anos. Eu digo que no início a gente até não entendia muito, porque há 30 anos a gente não tinha a literatura que tem, a gente não tinha os artigos científicos, não tinha estudos, e chegava muitas vezes, eu sou fonoaudióloga, então chegava pela porta da linguagem, né, que é uma das características. Então, as crianças, eu sempre trabalhei com criança, então as crianças chegavam sem falar. E às vezes eu tentava de tudo, da fonoaudiologia tradicional, e a criança não falava. Aí eu vou rasgar meu diploma, né? Só que essa criança não tinha um diagnóstico, e a gente não entendia muitas vezes isso. Então, com o passar dos anos, a gente foi aprendendo mais sobre o autismo, aumentou os diagnósticos, não porque veio um boom, mas porque a gente entendeu mais, e com isso a gente consegue hoje, principalmente os autistas nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, aqueles que a gente ficava na dúvida, antigamente não eram considerados. E a forma de trabalhar com uma criança é diferente, né? Uma criança neurotípica, como a gente chama, né? Uma criança que está tudo certo e que não fala, é uma questão. É uma questão de hierarquia de fala, é uma questão toda diferente. Uma criança autista é até uma intenção, é até um trabalho de intenção comunicativa. Porque muitas vezes ela não fala porque não consegue pronunciar o R, não é isso. Ela não fala porque ela não entende a comunicação com o outro, né? Então, ela tem uma outra percepção, então o trabalho é completamente diferente. E aí eu sou movida de desafios, né? Então, quando eu comecei a ver essas dificuldades, eu fui mergulhando nos estudos que foram acontecendo, né? Foram aumentando. E a partir disso eu comecei a ser um para-raio, né, de crianças com diagnóstico de autismo, de TDAH, de outras neurodiversidades, que é isso, é um cérebro que funciona diferente. Por isso que a gente diz que não é uma doença, né? Então tem o déficit de atenção e hiperatividade, tem TDAH, que é o TDAH, tem o autismo, tem outras neurodivergências, que é isso. E uma tem relação com a outra? Pode sim, Pode sim. não? Existem o que a gente chama de comorbidades.
né? Então, esse cérebro já tem um funcionamento diferente. Então, a gente tem autistas que podem ter TDAH, a gente tem autistas que podem ter superdotação ou altas habilidades, a gente pode ter pessoas com TDAH e altas habilidades, então a gente vai tendo funcionamentos diferentes, e na hora que a gente consegue diagnosticar, a questão, principalmente do diagnóstico mais leve, das questões do autismo nível 1 ou de um TDAH, muitas vezes assim, tá, isso é frescura. Mas não, porque muitas vezes aquela dificuldade daquela criança ou daquela pessoa, a gente entende o porquê, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tenha TDAH, né? Ela vai ter algumas dificuldades de não terminar uma tarefa, de não prestar atenção. Então, por exemplo, assim, aquela criança que tomou banho, deixou a toalha, não fez o tema, esqueceu a mochila. Não é falta, não é porque ele é relaxado e deixou Ou preguiça, ou coisa ou assim. isso. É porque o cérebro dele, enquanto ele está tomando banho e ele pegou a toalha, ele já pensou em outra coisa, que pensou em outra, que engatou em outra, e que ele foi deixando um rastro. Então, às vezes, a gente vai entender como é que funciona isso. Bom, então, se é assim, vamos roteirizar a tua vida. Bota aqui na agenda e diz, olha, tu tem que fazer isso, isso e isso, e dá o check. E aí a pessoa já entra num roteiro que fica mais fácil. E aí até entra a questão até de escola, né? A gente tem uma criança com autismo, uma criança autista, né? Eu olho fazendo o erro ali que eu disse para não fazer, mas uma criança autista, uma criança com TDAH, o que a gente vai ter? Muitas vezes uma escola mais estruturada vai funcionar melhor conforme a criança. Aí a gente vai ter uma escola montessoriana, uma outra escola que tenha uma educação mais livre, digamos assim, essa criança não vai se adaptar, porque ela precisa de um roteiro. Ela não pode fazer o trabalho na hora em que ela acha mais adequado, ou na hora que ela vai para aquela ilha de habilidades. Ela tem que seguir aquele roteiro. Então, muitas vezes, a gente entendendo isso, a gente consegue adaptar a vida e o sofrimento não vai ser tão grande, né? Porque a gente vai passar por... Então, uma criança que tem a TDAH, ela vai passar por dificuldades, né? Então, na escola, na hora de fazer um trabalho, na hora de trabalhar como um adulto trabalhando, né? Então, tudo isso vai acabar acarretando. Então, quando a gente sabe o que é, a gente adapta e fica muito mais fácil, né? Então, a neurodivergência, onde entra o autismo, é isso, é um funcionamento diferente de cérebro, e na hora que a gente entende isso, a gente consegue ajudar a intervir melhor, porque não vai ter cura, né? Aquele cérebro vai funcionar diferente sempre. Então, a gente vai só trazer tratamentos e adaptações e orientações para a família, para que a gente consiga desenvolver melhor as habilidades que faltam, né? E estruturar melhor a vida dessa pessoa, né? Então, isso que é muito importante, a gente poder falar muito, e abril é um mês que a gente faz isso, porque o autismo está aí todos os meses e todos os dias, mas em abril a gente usa muito esse mês como conscientização para desmistificar um pouco, né, para que as pessoas busquem o diagnóstico, quanto mais cedo a gente entra com intervenção melhor. Pois é, isso que tu falaste no começo que o autismo normalmente se identifica pela linguagem. É sempre pela linguagem ou pode ter outras formas de... Como é que uma mãe em casa, por exemplo, às vezes o pediatra não percebe, ou enfim... Sim, como se identifica isso? A gente tem alguns eixos de diagnóstico, né? Então, assim, o eixo da comunicação social, né? A criança que não se relaciona bem, e aí nesse momento vai entrar a questão da linguagem, né? Desculpa te cortar, e na questão de relacionamento, por exemplo, porque a gente sabe aquela coisa do bebê, né? O olhar da mãe, do bebê logo que nasce, o recém-nascido, aquela coisa quando tá amamentando, que tem aquele olhar que penetra, que eu chego a ficar chapadinha só de pensar e lembrar disso. Já quando é bebê, já começa a ter esses sinais? Não necessariamente tu vai ter um autista que não olha. Né? Não que não olha, mas vai relação, acontecer, né, pode acontecer. Então, quando a gente tem uma criança, é sempre bom a gente fazer, vai fazer o teste do olhinho, enfim, para ver como é que está essa visão. Mas o que acontece, o que a gente já tem de estudos, e tem um teste fantástico, que é o Early Point, que tem um gaúcho, que é o Dr. Gadia, que é fantástico, maravilhoso, ele faz esse teste nos Estados Unidos, ele é um dos poucos clínicos que fazem. E esse teste, por exemplo, eu até acompanhei, é muito interessante. É um teste que vai ver onde é que essa criança olha, né? Isso já existia também antes, uma ferramenta que a gente era o eye tracking, porque está mais do que provado por evidências científicas que o olhar no olho
causa um desconforto. Então, eles tendem a olhar para a testa, para a bochecha, para qualquer outro lugar, para trás, do que o olho, né? Então, porque é mais invasivo e a gente tem uma comunicação de olhar muito grande. Então, eles não usam o olhar, né, com essa intenção comunicativa. E tem essa questão de se sentir invadido. Então, a questão do olhar é uma, né, mas ela pode estar presente ou não. Então, assim, muitas vezes as pessoas chegam lá assim, não, mas ele olha, ele fala. Diz, não, ok, mas é um espectro. Tem que apresentar algumas características. Então, a gente pode ter características de andar na ponta dos pés, a gente pode ter características de não olhar, de não falar, de ter nojinho, né, de não pegar coisas, ou daqui a pouco o brincar é uma das coisas que a gente mais percebe. A gente tem crianças que pegam os brinquedos e tiram da caixa, botam na caixa, tiram da caixa, botam da caixa e não fazem uma brincadeira funcional. Tem crianças que pegam e jogam os brinquedos para trás, porque a questão de um estímulo visual, porque aquele brinquedo, ou o brinquedo que cai, então fica jogando, ou o barulho que esse brinquedo faz. Então ela não está brincando necessariamente com o carrinho. Pode pegar o carrinho e se interessar mais pela roda que gira, pode pegar os brinquedos e enfileirar, pode não gostar de brinquedo nenhum e pegar só folha do chão, pedrinha. Então, muitas vezes, o brincar, ele identifica mais do que qualquer outra coisa. Porque a gente brinca imitando. Então, para eu imitar, eu tenho que olhar o que tu tá fazendo, eu tenho que me interessar pelo entender e imitar. Então, por que antigamente, né? Porque hoje em dia todo mundo dirige, todo mundo trabalha, enfim, todo mundo cozinha. Mas antigamente tinha aquela coisa das meninas brincarem de casinha e os meninos de carrinho. Porque as mães ficavam em casa e os pais iam para dirigir. Sim. Então, é imitando. E aí é que existe a aprendizagem. Então, quando a gente vê uma criança que não imita, que não olha, que não faz aquele tchauzinho, não dá o sorriso social, né? Cadê aquele bebê? Daí o bebê dá a risada. Então, são crianças que muitas vezes parece que elas são um pouco desconectadas. Claro que a gente tem que fazer avaliação auditiva para ver se está tudo bem, avaliação visual. Sim, Isso é podem ser outros importante, fatores podem que ser outros não. fatores. Principalmente para descartar, porque a gente não tem um teste que vai fazer o exame de sangue e vai dar alguma coisa. Então, a gente vai descartando e é uma questão de levar para o neurologista. Uma criança de 2 anos, a coisa que mais chega lá é uma criança, por exemplo, de 2 anos que nunca falou. Uma criança de 2 anos já se espera que fale umas 50, 100 palavras, se espera que essa criança já faça quero água, já se espera muita coisa. Então, quando a gente vê uma criança com 2 anos que não falou nada, com 1 ano não falando nada, a gente já tem que ligar um pouquinho as antenas, né? Às vezes é um empurrãozinho que precisa e às vezes é já um diagnóstico mais precoce. Então, é importante isso. Porque às vezes a gente vem, mas é que o pai também falou tarde, a mãe também falou tarde, e aí a gente vai indo e a gente vê que a mãe e o pai estão ali, né, limítrofe, ou já tem um autismo nível 1 que nunca foi diagnosticado. Então, porque tem questões genéticas, né? Então a gente diz Pois não. é, eu ia te perguntar se Tem. é genético. Tem. A gente tem algumas causas, entre elas a que mais se tem é a genética. Pode acontecer dessa criança ter e não ter ninguém na família, mas pode acontecer também de ser já uma família meio que neurodivergente. Então, um pai com TDAH, mas não é uma tendência, não é uma coisa que se entende como, não, todo mundo que é autista vai ter. Tem mais chances, né? Quem é autista tem mais chances de ter um filho autista. Quem tem, né, já teve um filho autista, o irmão tem mais chances, mas não é determinante, né? A gente tem vários casos de famílias que não têm e os filhos têm. Sim, e tem muitos adultos, né, que acabam sendo identificados também, Tem. né, com autismo Tardio até, tardio, né? Sim, tem muitos, principalmente assim, nas mulheres agora já tem muitos estudos que é bem interessante, que eles falam sobre o masking, o mascaramento. Então, o que se espera das meninas? E aí tem toda aquela coisa, espera-se que a menina chegue, e aí entra toda uma educação também, mas se espera que a menina chegue, se espere que cumprimente. Então, de tanto que a mãe falou, tipo assim, tá, cumprimenta, faz isso, faz aquilo entrou num automático. Então, ela já sabe que ela tem que chegar no ambiente e dar oi para todo mundo.
Então, para ela pode ser muito difícil. Ela sabe que ela tem que ir no trabalho, ela sabe que ela tem que ir na festa, e para ela vai ser difícil. E isso pode confundir com timidez, Pode né? muito. Principalmente na infância e Porque adolescência, né? Na pré. muito da questão das habilidades sociais, como a gente chama no autismo, estão abaladas. Primeiro, a gente tem mais dificuldade, quem é autista, tem mais dificuldade para entender ironias, para entender o que a gente chama de pragmática. Então, quando chega assim, bem capaz. Então, não conseguem entender esse bem capaz. São mais concretos. Assim. Entender o bar, então nem se fala, porque o nosso bar tem 1000... Então, assim, tu não vai conseguir entender isso. Tu vai ser mais literal. Então, é aquela coisa, está chovendo canivete, a pessoa vai pensar que está chovendo canivete. Fazem uma piada, talvez não entendam, talvez... Então, essas questões vão... É o que a gente vai ter uma dificuldade na habilidade social, porque o pessoal tá voando na hora de comunicar. E, de repente, aquela pessoa já não consegue se inserir, né? E para ela, muitas vezes, tá tudo certo. Porque daí eu vou te convidar para ir pro meu aniversário, tu não quer. E aí tu vai dizer assim, não quero. Mas isso não é uma regra social aceita. Tu vai ter que me inventar alguma coisa. Não quero, tenho um podcast para gravar. Não quero, não tô bem. Tu simplesmente não quer. Né? E aí, muitas vezes, o autista, por ser mais literal, né, ele vai dizer, não quero. Aí tu já não vai convidar por segunda vez. Aí tu já começa a própria sociedade te afastar. E aí, quando tu vê, tu não entende por que tu não te chamaram para outro aniversário que tu queria ir. Aquele tu queria. Né? E muitas vezes, então, a gente vai pensar que ir numa festa é mais complicado, porque são muitas pessoas falando, tem barulho, não tem uma previsibilidade, tu não sabe o que vai acontecer. E a gente mesmo, né, onde é que entra a ansiedade? Por exemplo, assim, eu vim aqui, onde é que é? Estacionei num lugar diferente, aí claro que isso vai gerar uma ansiedade maior. Ou vai fazer um exame num lugar que tu não sabe como é que é esse exame. Se eu for vir amanhã... tá, beleza, vou deixar para tomar um cafezinho lá, que é uma delícia, não sei. Então, eu já venho mais tranquila. Então, quando a gente tem uma previsibilidade, a gente sabe o que vai acontecer, fica mais tranquilo. Então, uma pessoa, quando vai numa festa, um autista, não sabe o que vai acontecer. Então, eu prefiro não ir, né? E a bateria social, como a gente chama, às vezes é muito... esgota, né? Muito fácil. Então, a gente vai ter crianças, por exemplo, que não vão aguentar uma festa de aniversário. Mas não porque eles não querem se divertir, é porque é muita coisa. Shopping, né? Shopping, muitas vezes, praça de alimentação, né? É algo que é muito difícil, porque a gente vai ter cheiros, barulhos, né? Pessoas, então tudo isso, cores... Muitos elementos, né? Muitos elementos e dá uma sobrecarga sensorial, como a gente fala, muito forte. Então, às vezes, aquela criança daqui a pouco está super bem numa mesa e daqui a pouco acontece alguma coisa que vira um gatilho e isso entra uma crise, né? E aí todo mundo olhando, enfim, todo mundo julgando. E, às vezes, acontece isso. Então, a gente vai ter funcionamentos diferentes, sobrecargas, e muitas vezes, voltando na questão do adulto, isso passa, né, a vida inteira, ele sentindo algumas dificuldades, aí entra assim, é mais esquisitão, aí tem aquele deprimido, é até muito desvios, tímido, né, exato, é tímido, é esquisitão, nunca casou, sabe, e tem poucos amigos, e aí vai passar pela timidez, mas na verdade é uma dificuldade na habilidade social, que isso pode ser muito gerado, geralmente é uma das características que a gente vai ter. Tu falasse em apoio, né? 1, 2, 3... nível de suporte. Nível de suporte, isso. Exato. Quantos níveis tem? 3. Três Hoje níveis. Tem 3 níveis. Tu pode passear por esses níveis. Então, em alguns momentos, por exemplo, a gente vai ter uma criança, por exemplo, que está na pitoco e está num nível 1 de suporte, apesar de que o suporte ele vai precisar de suporte para alimentação, enfim, tem uma série de coisas, mas dentro de uma questão de habilidade social. A exigência é menor e está tudo certo. Na hora que começa a exigência a ser maior, com maiores demandas, talvez ele já se desorganize um pouco. Aí ele pode passar para um nível 2 de suporte, porque daí ele já pode ter alguns comportamentos, algumas coisas. Ou ao contrário, ele vai sendo trabalhado, ele chega com nível 3 de suporte, com muito comprometimento, não consegue, né? E aí a gente com terapias e orientações vai indo e ele consegue passar para um nível 1. Não vai ter cura. A gente pode passear
pela quantidade de suporte que essa pessoa vai ter, né? Então, assim, curou. Não curou, mas ele pode ter sido um autista mais severo, com mais necessidade de suporte, e depois de muito trabalho, ele está autônomo e nível 1 e está tranquilo. O trabalho que se diz é tratamento mesmo, tratamento, né? é Então, o próprio tratamento fonoaudiologia. consegue fazer essa... Sim, então a gente tem, assim, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, a gente vai ter vários tratamentos e geralmente o tratamento ele é feito em conjunto, ele é um tratamento transdisciplinar, né, para que a gente consiga ver as áreas que ele está necessitado. Em conjunto com os especialistas, mas também muito em conjunto com a família, eu acho, né? Porque hoje, assim, a gente fala muito na terapia centrada na família, né? Porque, assim, os terapeutas vão ficar 2, 3, 4, 6 horas com a criança por semana, né? E essa família vai ficar full time, então a gente precisa orientar, então não adianta nada. Por exemplo, a gente trabalha com seletividade alimentar, com outras características que também surgem, outras dificuldades. Não adianta nada ele comer direitinho na clínica, conseguir se aproximar dos alimentos, enfim, e em casa não. Não adianta nada na clínica ele conseguir sentar, trabalhar, brincar ou se comunicar melhor, e em casa ele está o tempo inteiro com tablet. Então, a gente vai ter que trabalhar junto com essa família, né? Não só dizer o que não pode, mas principalmente ajudar no que tu pode fazer para auxiliar o teu filho no desenvolvimento. E auxiliar o filho no desenvolvimento é auxiliar uma família inteira a viver melhor, né? Não, com certeza, porque assim, uma condição dessas, ela vai afetar a família inteira, né? A gente tem os irmãos que estão lá junto nos tratamentos. Eu ia te perguntar isso, assim, e quando tem irmãos, né, que tem, um tem, o outro não tem, enfim, como que é esse... A criança sofre, se ela não sente... sofre. Não, e quem tem o autismo, ele... Depende. Pois é. Depende do nível de suporte, né? Então, a gente não sabe no nível de suporte 2 ou 3 o quanto ele percebe isso. A maior dificuldade a gente vai ver no autista que tem o nível 1, que é um nível mais leve. Ele vai entender. Ele vai compreender que ele não consegue, os amigos conseguem. Ele vai compreender que daqui a pouco o amigo chamou ele de esquisito. Ele vai compreender. E aí vai ter um sofrimento, às vezes, maior. Como é que ele externaliza isso? Pela tua experiência, assim, ele verbaliza? Às vezes, ele entra numa ansiedade maior, pode entrar numa depressão maior, pode querer se isolar ainda mais. Às vezes, a gente consegue trabalhar e ele consegue entender, porque hoje em dia, o ser autista não está mais uma coisa... A gente tem uma incidência muito grande, então, assim, tu vai ter 2, 3 colegas autistas, tu vai ter mais pessoas em casa, né? E eles se identificam? Às vezes, sim. Às vezes eles se identificam, e eu sempre digo assim, o acolhimento, principalmente, a inclusão, ela se dá com os pares, né? Então, assim, não adianta tu fazer um trabalho numa escola, em lugares, né, diferentes onde esse autista circula, e tu não ter uma inclusão do outro, né? Então, às vezes, assim, uma criança, um coleguinha que chega e diz assim, vem brincar comigo, ai, larga esse brinco, né? Vem junto, eu vou te pegar. Então, aquela criança que faz isso, muitas vezes faz um trabalho 20 vezes melhor do que o monitor de inclusão, do que toda a família, do que toda a escola, do que os terapeutas tentaram. Precisou um par, né, uma criança chegar e puxar pela mão e dizer assim, vamos brincar sim, né, vem cá que eu tô te esperando. Então, isso é essencial, né, então, assim, o que é mais importante hoje é a gente ter esse olhar, o olhar da inclusão também da família, né, a gente vê uma criança em crise em algum lugar público, a tendência é a gente dizer é falta de laço, é falta de limite. É um julgamento, né? É um julgamento terrível, né? E a gente, em vez de ter esse julgamento, a gente tem que ter uma empatia. Porque essa família sofre. Essa família não é ali no shopping, né? Então, não traz no shopping. Assim, ela precisa comprar, de repente, um tênis que está maior e ela não tem com quem deixar o filho. Então, a gente tem que criar espaços, né? Para que a sociedade entenda que está tudo certo, que se tiver uma crise, se desorganizar por algum motivo, está tudo bem, né? Não é julgar, né? Infelizmente, a gente está numa sociedade hoje que julga o tempo inteiro, né? Então, a gente vê o Instagram... A busca da perfeição. Então julgam lá a Carolina Dickman, que está muito magra, julgam a outra lá maravilhosa que está
muito gorda e tá todo mundo sempre julgando, né? Então, assim, a gente tem que ter aquela família doriana, onde os filhos obedecem, onde tudo acontece tranquilo, A mas a vida coisa real não é não assim, é nada assim. disso. E a vida de uma família com uma criança autista, ela é muito mais difícil. Sim. Então, não é julgamento, é empatia. Dessa questão que tu estava falando, né, da criança, quando a criança estimula, né, uma criança que não tem autismo e tem um colega que tem, e eles vão brincar, não, vão brincar. Essa insistência, ela tem um limite, ela é saudável? Ela geralmente é ou... saudável, ela geralmente é saudável. Porque assim, ó, são crianças, e são crianças que têm a mente um pouquinho mais aberta, sem tanto preconceito, sem tanto julgamento. Então, eles vão entender se ele quer brincar, se ele não quer brincar, eles vão insistir, eu quero brincar contigo, vem. E muitas vezes a criança é recíproca. Claro que se essa criança não trouxer nada de reciprocidade, não conseguir, aos poucos a coleguinha não vai mais Vai chamar. desistir, Vai é. desistir. Mas esse impulso inicial de ter alguém que acolha é muito bom. Então, isso vai mudar muito. Mas a gente ainda tem que cuidar, porque assim, ó, tu tá numa escola. Aí o que vai acontecer daqui a pouco? Ah, tem uma criança autista na minha turma. Né? Ai, que droga, porque daí a gente vai ter a monitora, ela não vai acompanhar, ela vai gritar, ela vai atrapalhar o meu filho, e aí começa os julgamentos ali. Claro. E uma coisa importante até, né, da monitora ou da escola, seja onde for, a criança que tem autismo que não quer brincar e a outra que vai e insiste, é importante também tranquilizar aquela criança que não tem e que foi, entre aspas, né, não é? Rejeitada. Então, ela também tem que sentir, olha, tu não está sendo rejeitada. Sim. Então, explicar um pouquinho o que acontece com o coleguinha, exato, com a amiguinha. Assim, olha, hoje ele não tá legal para brincar, né? Vamos deixar ele mais quietinho, que ele tá cansado. Mas tem coisas muito interessantes na sociedade. Quando meu filho era pequeno, eu me peguei fazendo isso e a gente faz o tempo inteiro. Tava lá ele numa caixa de areia de alguma praça, brincando com os brinquedinhos que ele amava de paixão. Aí chega uma outra criança. O que a gente, enquanto mãe, fala na hora? Divide, empresta. Cara, ele não queria emprestar. Ele estava brincando felizão com o brinquedo dele. Só que aí a gente quer, né? Não, a mãe chegou, vamos emprestar. Então, assim, muitas vezes a gente impõe coisas que eles se viram sozinhos, né? Então, muitas vezes assim, não chega perto, não puxa para brincar porque pode te bater, ou ao mesmo tempo assim, deixa que ele não quer brincar. Eles vão se entender. De alguma forma eles vão se entender se a gente não colocar já desde cedo esse distanciamento, esse preconceito em cima disso, né? E falar, né, muitas vezes assim, pergunta uma coisa para a criança, quem responde é o adulto, né? Calma, total. deixa. Ele não é educado, ele não quer me dar oi, deixa, não tem problema, ele não precisa me dar oi. Eu às vezes não quero dar oi para ninguém, eu dou tchau de cara. Sim, então, no WhatsApp, se alguém me mandar o WhatsApp, eu também não dou oi para ninguém. Eu já vou direto no assunto, eu já sou mais objetiva. Então, isso a gente tem que cuidar mesmo, porque é uma imposição, o pedir beijo, pelo amor de Deus. Por favor. Não, né? Então, tem coisas que a gente tem que naturalizar um pouco mais, que essa criança também não queira, né? E tem que entender que talvez ela não queira, talvez para ela seja difícil, e entender as dificuldades disso. Talvez ela não queira brincar porque ela acha mais difícil se relacionar, talvez ela não fale porque para ela o entendimento da comunicação ainda não se deu. Pois e tu até estava contando antes um exemplo que tem muito a ver com isso, que também é do teu filho, né? Que estava numa escola, a história da cadeira. Sim. Teu filho não tem autismo. Não, ele não tem autismo. Mas o que aconteceu uma vez que eu acho uma coisa... Claro, ele é uma criança que foi criado, a gente falando em autismo, a gente tendo esse outro olhar. Mas um colega dele surtou em algum momento, né? Ele tinha uns 2 anos e meio, 3, ele era muito pitoco, e ele jogou uma cadeira pro alto e essa cadeira bateu nele. E aí, quando eu fui perguntar, ele disse que a cadeira bateu. E aí mas como assim uma cadeira? Daí eu forcei uma barra para saber até onde ele ia. Mas como assim a cadeira bateu? Mas alguém jogou? O que aconteceu? E fui indo, e ele em nenhum momento disse que algum colega jogou. Ele disse que a cadeira bateu. Então ele entendeu lá, na sua inocência de criança, que esse amigo não teve intenção de pegar a cadeira e jogar em cima dele. E a cadeira, num momento em que o menino jogou para cima, pegou nele. Então essa empatia, eu já fiquei assim, meu Deus, né? Que orgulho de ti em relação a isso. Então, isso eu acho que é importante. E aí era um menino que era livre de amarras, de preconceitos, de coisas do gênero. Então, assim, ele poderia ir por esse caminho que ele
foi até hoje, ele quer ser neurologista, então eu acho ótimo, porque já fica no ramo, mas esse caminho empático dele foi muito daquilo que ele viu em casa, por eu trabalhar com isso. Se eu fosse uma mãe que dissesse assim, ai, que horror, eu vou falar com a família do fulano, como é que ele pode, não sei o que, eu vou falar com a professora, não pode acontecer isso. Que agressividade é agressividade, eu deixei meu filho aqui para que vocês cuidem. Se eu fizesse todo esse barraco, que é muito comum, o meu filho acabaria, de alguma forma, absorvendo isso. Né? Então, daqui a pouco, na próxima vez que uma criança, que um amigo tivesse um surto, ele ia entender diferente isso. Ele ia entender que aquela crise é pessoal com ele, que ele jogou a cadeira nele. E não é assim. Né? Então, o entendimento que se faz em família, na sociedade, é muito importante para não haver julgamentos, para a gente conseguir com isso incluir melhor, para a gente ter espaços onde essas famílias possam circular. Então, assim, os aeroportos já têm, né, as salas para se organizar, digamos assim, qualquer crise maior que se dê, porque também é um ambiente que tem muito barulho, que tem ansiedade, que tem luzes, né? Então, tem muitas coisas no aeroporto. Muitas vezes a família agora já tem, tanto no Grêmio quanto no Inter, isso está acontecendo em todos os estádios, salas sensoriais para que os pais possam ir ver o jogo, levar os filhos começarem a gostar de futebol. Então, isso é uma coisa que é por isso que é tão importante em abril a gente falar muito a respeito. Os protetores, né? Protetores. Nós temos então, aqui os protetores. Então muitas vezes assim, aquela criança vai precisar usar um protetor, um abafador auricular, porque isso, o barulho é muito difícil para ele. Tem outras que não vão se ligar com barulho. Então, nem todo vai precisar, né? Mas alguns talvez vão ter que evitar muitas luzes, né? Então, às vezes, numa loja, né? Então, assim, eu particularmente, se eu vou numa loja onde tem incenso, eu não compro. Somos duas, então. Se eu vou numa loja daquelas, agora eu já não vou mais porque a linha de loja já está mais... Mas quando tu entrava numa loja que tinha um rock, uma música muito alta, cara, eu começava a olhar e daqui a pouco eu fugia porque tinha alguma coisa que estava me incomodando e eu não sabia, era a música. Então, muitas vezes, a gente tem que pensar também, até para que a gente consiga acolher, e bem ou mal, são novos clientes, né? O futebol traz os torcedores, o aeroporto permite com que as pessoas consigam viajar com mais tranquilidade. E dentro disso, né, da vida real, a pessoa está na rua ou está dentro de uma loja, por exemplo, né? Tá mãe com filho, uma filha que tem autismo e dá né, uma crise. O papel das outras pessoas é o que sai de perto, ajuda, pergunta. Eu acho assim, uma pessoa... Qual o conselho que tu dá para quem não tem a menor noção do que fazer? Chega uma pessoa, tu precisa de ajuda? Posso te ajudar em alguma coisa? Aí essa mãe pode dizer, pode acontecer várias coisas. Fica com a minha filha que está ali enquanto eu ajudo aqui, né? Ou então assim, tu pode buscar um copo d'água, tu pode fazer tal coisa, mas primeiro pergunta. Pergunta se essa mãe precisa de ajuda. Se essa mãe disser assim, não, tá tudo bem, se afasta um pouco. Não fica aquele montinho de gente olhando e julgando. É a coisa que mais irrita, né? Exato, porque assim, ele tá precisando, ele tá provavelmente numa crise de excesso sensorial, pode acontecer, e aí o excesso de pessoas em volta, de pessoas falando, de pessoas perguntando, acaba piorando. Então, deixa ele se organizar. E às vezes ele precisa de um tempo, às vezes ele não precisa que alguém pegue ele, que alguém leve, ele só precisa ficar quietinho um pouco. Então, às vezes numa loja, se acontece isso dentro de uma loja, é sempre bom ter, se tu tem daí tu vai ver o teu nicho, né? Então, daqui a pouco, assim, tu ter um almofadão no cantinho do provador. Então, assim, ele não quer ir para o provador, de repente dá uma brincadinha ali, fica ali, enquanto tu... E às vezes até é o antecipar a crise. Então, o que a gente tem que fazer antecipando a crise? Tem que pensar nisso. Bom, eu quero que as mães consigam vir passear num shopping, fazer as suas compras, é uma cliente a mais que vem, né? Mas eu quero que ela consiga também trazer seus filhos, né? E aí, então, ela vai ter na loja, vai evitar o incenso, vai evitar a música alta, vai evitar um excesso de coisas, porque talvez aquilo incomode, né? E essa mãe não entre mais nessa loja. Então, a maior ideia, eu acho que é principalmente a gente prevenir para que essa mãe se sinta à vontade, né? Então, tem momentos assim que a gente vai pensar, tá lá a vendedora, a mãe chega com uma criança, né? Entende que essa criança tem uma dificuldade, a mãe quer uma calça azul.
cara, não vai oferecer a vermelha, amarela, a Claro, vai verde. direto ao assunto. Objetiva, né? Porque muitas vezes isso acontece e eu me irrito profundamente. Eu vim aqui precisando de uma calça azul. Ah, não tem essa amarela. Eu cheguei assim, não, eu quero uma calça azul. Se tu não tem, tá tudo bem, mas não perde meu tempo, né? Então, assim, ó, essa objetividade, a objetividade na hora de passar um cartão, para que esse tempo na loja seja efetivo, eu entro, compro o que eu preciso e vou-me embora. Ou eu entro, eu vejo o que tem e vou-me embora. E aí ter algum espaço para que essa criança, se em algum momento essa pessoa, se em algum momento tenha alguma dificuldade, ela possa ficar quietinha e se regular. Sim. Né? Shopping é bom ter um momento, um espaço, né? Uma sala, tipo uma sala mais quietinha, com menos luz, né? Porque daqui a pouco, assim, essa mãe já sabe, assim, bom, eu tô vendo que ele não tá ficando legal, eu vou levar lá. Porque o que que a gente vai ter? A gente vai ter muitas sala de jogos, a gente vai ter o cinema, a gente vai ter os brinquedos, os parquinhos, mas eles geralmente estão no núcleo onde vai ter alimentação, onde vai ter o barulho. Então, às vezes, ter uma salinha pequenininha, com alguns almofadões, para que essa criança, né, ou essa pessoa possa... É quase como um fraldário, né? Então, a gente vai ter um momento ali boa onde tem uma cadeira, onde está tudo tranquilo para que essa mãe amamente. A gente pode ter uma salinha parecida, né? Mais estruturada para quando a criança tiver algum problema, essa mãe possa ir para lá, ele possa ficar tranquilinho, ela possa pegar o carro com ele já organizado e ir para casa, né? Ou até mesmo voltar para terminar as suas compras. Então, assim, a gente tem que pensar são pequenos detalhes. São detalhes pequenos, assim, a gente tem do lado da clínica, tem o Novotel. E lá eles têm um selo de empresa amiga do autista. Eles fizeram uma formação, né, de como agir, de como fazer. O quarto, tem um quarto específico que vai ter menos luz, menos... então, assim, não é difícil. Né? O estacionamento do MedCenter, onde a gente tem o CEDIGE, a gente fez um treinamento para o pessoal de estacionamento. E aí a gente conversou, olha, se tiver uma criança indo embora assim, com crise, passa direto pela Agiliza, cancela, claro. que depois não vai até apagar. Claro, é como se fosse uma emergência. Exato. Então, assim, a gente vai conversando nos ambientes e a coisa vai ficando tranquila e está acontecendo, né? Então, a gente só tem que entender para pensar assim, tá, é fácil, não precisa ser muito difícil. Até porque os adultos hoje conseguem também colocar com mais clareza a relação, né? Não tem Exato. tanto mito mais como tinha outras épocas. Antigamente a gente escondia. Escondia, filho. Hoje a gente tem dia do orgulho e se tem, e a gente já está falando mais a respeito. E o que é dito, o que é sabido, se perde um pouco os preconceitos, os medos, né? Tu vai ficar assim... com uma coisa que tu não conhece, que tu desconhece, que tu não sabe como é que funciona. Agora, na hora que tu sabe, que tu entende, tá tranquilo. Luciana, na clínica tu atende crianças e adultos também? Ou não, só crianças? Só crianças. A gente foca muito, porque como é muito complexo, não existe um especialista de 0 a 80, né? De 0 a 100. A gente tem uma linha de trabalho que a gente começou com 0 a 5, aí os meus pequenos cresceram, então hoje a gente tem o CEDIGE 5+. Então, geralmente, a gente está entre os bem pitocos até os 12 anos, 13. Não fica necessariamente no autismo, né? São nas neurodivergências, a gente tem muitas crianças autistas, mas tem o TDAH, tem crianças com síndrome de Down. Então, a gente, como tem físio, fono, terapia ocupacional, vai ter fisioterapeuta que trabalha com os bebezinhos, muitos que são prematuros extremos, que precisa de desenvolvimento. Então, a gente trabalha com desenvolvimento infantil e neurodiversidades, né? Então, neurodivergências. Então, se trabalha mais a parte realmente infantil. Aí tem fono, tem psicóloga... Tem fono, que são eixos que a gente vai trabalhar, né? Então, a gente tem a fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicomotricidade, musicoterapia, várias terapias que vão auxiliar em alguns momentos, mais ou menos, conforme esse desenvolvimento infantil. Né? Então, a gente tem basicamente todas as áreas. A gente trabalha também com ABA e modelo Denver de intervenção precoce, que é um tratamento mais intensivo. Muitas vezes ele é feito na escola, em ambiente natural, como a gente chama, ou na escola, ou dentro da residência, não necessariamente num ambiente clínico, né? Então, isso também já tem estudos comprovando a questão da eficácia, a questão do quanto mais cedo, melhor. Porque, assim, o que a gente fala muito da estimulação precoce, que é uma das nossas linhas?
né? A estimulação precoce é o seguinte, o nosso cérebro, quando a gente nasce, ele é uma esponjinha, pronto para aprender tudo. Então, ele está num momento que a gente chama de neuroplasticidade, que ele está pronto para aprender. E ele tá gostoso, tá bom, tá na hora. Não que ele não vá aprender depois, né? Mas é que nem eu tentar falar japonês com 2 anos, eu perigo falar. Mas agora, depois desse tempo todo, eu não vou conseguir falar nunca sem o sotaque, né? Então, a gente consegue aprender. E aí, a gente vai ter um momento muito bom de intervenção nessas crianças pequenas. Então, a gente vai ter uma intensidade de intervenção dentro de casa, com a família acompanhando, com a família entendendo como fazer. Porque se é uma criança que, por exemplo, não aponta ou que não olha, e eu estou trocando uma fralda, eu posso pegar uma pomada para assadura e olhar assim, olha, a tua pomada preferida, tec, 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 tec. Aí essa criança olha para perto do teu olho, ou tu pergunta qual que tu quer, a pomada ou sei lá, né? Sim, o E aí, bico. o bico, aponta para mãe, né? Então, tu vai conforme os objetivos, na hora de trocar uma fralda, tu pode estar Percebendo. estimulando. Ah, Né? Tu pode estimular na hora de comer, então tu pode estimular o tempo inteiro. Então, quando a gente trabalha com essa intervenção mais naturalista, estruturada, mas dentro de casa ou na escola, a gente consegue transformar, potencializar tudo aquilo que a gente faz em ambiente clínico. Então, é um trabalho muito legal, por isso que a gente fala muito, né, na questão do diagnóstico precoce. Então, assim, aquela história de quando entrar para a escolinha passa. Eu também não falava quando eu tinha 2 anos. Mas é que... não subestime, né? Não subestime, porque a gente está perdendo esse tempo, que é um tempo muito precioso de intervenção já, né? Ou então, assim, não precisa esperar um diagnóstico. Porque muitas vezes uma criança de 1 ano e meio, 2, ela não dá para fechar um diagnóstico nesse momento. Pode ser que seja um atraso de desenvolvimento e não seja um autismo. Mas a gente já pode entrar com a intervenção, porque o que a gente tem que pensar? A criança deveria estar falando e não está. A criança deveria estar... porque se a criança não caminha com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3, tu te preocupa. Claro. Por que a gente não se preocupa quando a criança não fala com 1 ano e meio, 2? Né? Então, a gente tem que se preocupar também, são marcos do desenvolvimento. Então, cada criança tem seu tempo, mas cada criança tem seu tempo dentro do marco do desenvolvimento. Então, se cada criança tem seu tempo. Se ela está com 3 anos e ela não caminhou, não dá para esperar. Alguma coisa tem. Então, a gente vai ter os marcos do desenvolvimento, sim. Naquele período, próximo a 2 anos, ele tem que estar fazendo tal coisa. Então, isso a gente tem que estar muito atento. Então, assim, o esperar... Hoje em dia, pediatras, médicos, família, não podem mais ter esse discurso de quando entrar na escola melhora, tem que esperar. Faz uma avaliação, vai numa fono, vai numa psicóloga, vai em alguma área que possa te avaliar e dizer assim, não, pode esperar, tá tudo bem. Né? Ou que te diga assim, não, já vamos dar um empurrãozinho porque já deveria estar fazendo tais coisas e eu observei tal coisa. Né? Então, a gente não precisa esperar necessariamente do diagnóstico, né? A gente já pode ir atrás do que não está legal. Uhum. E as mães sempre sabem. Pois é. E não é intuição, né? É percepção, né? É isso que eu acho que é importante as pessoas estarem bem claros, né? Tu não tem intuição, tu percebe, são coisas que... É a pulguinha atrás da orelha, é o cabelo em ovo, porque assim, o que eu digo assim, coitadinhas, né, brincando, porque elas brigam com a família inteira muitas vezes. Porque assim, eu tenho essa percepção que não tá legal. Aí o pai, tá maluca. A sogra, mas ele também demorou para falar. Então, assim, não, agora tudo é autismo. Então, assim, essa mãe muitas vezes briga com o pediatra, briga com todo mundo, porque ela sente que tem uma diferença, que tem alguma coisinha. E muitas vezes até, tipo assim, tem, mas deixa, tô louca, não quero ver isso agora. Ou então a família inteira pressiona de uma forma com que ela se sente que ela está procurando pelo em ovo. E na real ela está certa. Então passa um tempinho e aí, só que ela primeiro enfrentou o mundo. Né? Então, assim, não deixa essa percepção passar. Se tem alguma coisa, e aí é que eu digo assim, fonoaudiologia, uma fonoaudióloga, ela não precisa necessariamente, eu vou procurar para fazer um tratamento. Eu vou procurar para fazer uma consulta. Claro. E acontece de diagnóstico, chegar... né? Exato. E aí eu entender essa família, eu entender como é que funciona, eu observar essa criança e dizer assim, não, tá tudo certo. O que vocês precisam fazer é isso, isso e isso. Volta daqui a 6 meses para a gente observar. Né? Então, não necessariamente já é
nossa, já vou começar com tratamento, já vou gastar uma fortuna, já vou... Não, calma. Às vezes é só uma consulta até para acalmar o teu coração ou para te mostrar o caminho que tu pode fazer em casa enquanto tu observa se segue, tá tudo bem, né? Que de repente pode ser uma criança que tem uma prematuridade, pode ser uma criança que seja, entre aspas, protegida demais, mas eu digo assim, a gente teve a questão da pandemia, né? Então, na pandemia surgiu muito assim, é criança de pandemia. Mas mesmo as crianças da pandemia, elas falavam com seus pais, elas brincavam adequadamente, né? Então, a gente tem ali, claro, a questão social, a escola também ajudava, mas numa criança neurotípica, né? Uma criança que está acostumada, que está tudo certo, a escola fez diferença, mas uma criança autista, mesmo na família, ela vai ter essas características, né? Então, a gente vai ver que mesmo uma superproteção, ela vai atrapalhar em alguns momentos, principalmente em autonomia, né? Não, eu vou dar na boca, eu vou, né? Então, nessas autonomias a gente vai ter um problema. Mas, de uma maneira geral, não, né? A gente pode olhar essa família, conversar, ver o que está acontecendo, né? E aí orientar. Sim. Muito bom. Luciana Kael. Luciana Kael. Muito obrigada. Realmente Imagina, muito um prazer. rico, assim, é importante para todos nós, né? Eu acho entendermos que sim. mais. Sociedade. Eu acho que é a nossa obrigação. Obrigada, eu agradeço muito o convite, foi muito gostoso e é muito gostoso conversar contigo. Que bom, muito obrigada. Qual é o teu Instagram, se as pessoas quiserem, até para te conhecer melhor, mais fácil enfim, e ter dicas, né? É @cedigepoa. É CEDIJ. Que é a da clínica. É a da clínica. Ou procura a Luciana Kael, que em algum momento vai vir isso. Vai achar. Tá bom, muito obrigada. Então, foi realmente um prazer. Imagina. E é um assunto bastante relevante que a gente tem que prestar atenção, compartilhar com as pessoas, buscar informações e estar sempre atentas, não só com as nossas, né, com a família, para quem tiver, mas também com o outro, que isso é muito importante. Até mais.